E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No sistema da figura, M1 é igual a 1 kg, M2 é igual a 2 kg e M3 é igual a 3 kg. E as massas das polias e das cordas são desprezíveis. Calcule as acelerações A1, A2 e A3 das massas M1, M2 e M3 e a tensão T da corda. Para resolver o exercício, vamos começar desenhando todas as forças que agem no sistema. Observe a figura. Em cada um dos blocos, nós temos a ação correspondente da força-peso, todas orientadas verticalmente para baixo. No bloco de massa M1, a força-peso P1. No bloco de massa M3, a força-peso P3 e no bloco de massa M2, a força-peso P2. Como a corda ideal possui massa desprezível, conforme já vimos em vídeos anteriores, a intensidade da força de tração é transmitida integralmente ao longo dela. Sendo assim, se eu admitir que a intensidade da força de tração nessa extremidade da corda vale T, a intensidade da força de tração nessa região vale T, nessa região vale T e no bloco de massa M2 vale T também. Consequentemente, a intensidade da força de tração nessa corda central vale 2T, conforme eu ilustro na figura. Muito bem. Eu vou admitir que a origem do nosso sistema de coordenadas está nessa linha horizontal, que passa pelo centro das duas polias fixas. E eu vou admitir que o meu referencial está orientado verticalmente para baixo, a favor da aceleração da gravidade local. Sendo assim, o bloco de massa M1, o comprimento da corda nessa região, vale x1. O comprimento da corda vertical nessa região vale x3. E o comprimento da corda nessa região vale x2. Muito bem? A partir de agora, nós vamos em busca das acelerações de cada bloco e da intensidade da força de tração na corda. Para fazer isso, eu vou recorrer à segunda lei de Newton, obedecendo o referencial adotado. Vamos começar equacionando o bloco de massa M1. Perceba o seguinte: em todos eles, já colocando o raciocínio de forma geral, a força-peso está orientada na mesma direção e sentido do eixo Z. E as correspondentes forças de tração estão orientadas na mesma direção, porém sentido oposto. Sendo assim, para o bloco de massa M1, nós vamos encontrar M1G positivo menos T, isso é igual a M1 vezes A1. Consequentemente, sendo M1 igual a 1 kg, nós vamos encontrar G menos T é igual a M1, que vale 1, vezes A1. Muito bem? Já para o bloco de massa M3, nós temos o seguinte: M3G menos 2T é igual a M3 vezes A3. Logo, 3 vezes G, observe os dados, menos 2T é igual a 3 vezes A3. E por fim, no bloco de massa M2, nós temos M2 vezes G menos T, e isso é igual a M2 vezes A2. Substituindo os dados, nós vamos encontrar 2G menos T, isso é igual ao dobro de A2. Observe os resultados obtidos até aqui. Dando sequência, para determinar o valor de A1, A2 e A3 e o correspondente valor da intensidade da força de tração, eu preciso de mais uma informação que vai me auxiliar na resolução desse sistema. Observe a figura. Perceba que, independentemente da movimentação dos blocos, o comprimento total da corda permanece constante. Logo, eu posso afirmar que x1 mais 2x3 mais x2 é uma constante. Muito bem? Então, só reforçando, x1
mais 2x3 mais x2 é uma constante. A partir dessa igualdade, eu posso tomar a derivada de segunda ordem em relação ao tempo em ambos os lados. Portanto, a derivada de segunda ordem em relação ao tempo da soma x1 mais 2x3 mais x2 é igual à derivada de segunda ordem em relação ao tempo de uma constante. Observe agora o seguinte: a derivada de segunda ordem em relação ao tempo de x1 corresponde à aceleração do bloco 1. E a derivada de segunda ordem em relação ao tempo de x3 corresponde à aceleração do bloco 3. Portanto, aqui nós temos mais 2a3. E a derivada de segunda ordem em relação ao tempo de x2 corresponde à aceleração do bloco 2. Logo, essa soma é igual a zero, pois a derivada de segunda ordem em relação ao tempo de uma constante é nula. Consequentemente, a partir dessa igualdade, eu posso escrever que A1 corresponde a menos A2 menos 2A3. Muito bem. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. A partir de agora, fica fácil determinar o valor de A1, A2 e A3 e o correspondente valor de T. Para fazer isso, eu vou inserir essa informação nessa igualdade. Observe que eu vou substituir a aceleração A1 por menos A2 menos 2A3. A partir de agora, eu vou isolar A3 na expressão de baixo e substituir aqui em cima. E vou isolar A2 nessa igualdade para substituir aqui em cima. Consequentemente, eu determino a intensidade da força de tração e a partir daí eu volto nessas expressões para determinar o valor da aceleração de cada um dos blocos. Então vamos lá. Dando sequência, G menos T, portanto, é igual a 2. A2 é 2G dividido por 2, portanto, vamos colocar aqui o sinalzinho de menos. Então, nós temos 2G sobre 2, ou seja, G menos T sobre 2. Muito bem. Menos o dobro de A3. A3 é igual a 3G sobre 3, ou seja, G, menos 2T sobre 3. Então, menos 2T sobre 3. Muito bem. Dando sequência, G menos T, portanto, é igual, regrinha de sinal, menos G. Aqui nós temos mais T sobre 2. Aqui nós temos menos 2G mais 4T sobre 3. Observe a expressão obtida, isolando o T da aceleração da gravidade G. Observe o seguinte, menos 3G, vou jogar para o lado esquerdo mais 3G, com G que já estava lá, 4G. E isso é igual. Então agora eu tenho T para o lado direito, mais T sobre 2, mais 4T sobre 3. Agora, eu vou multiplicar todos os termos por 6. Então, 6 vezes 4G, 24G. 6 vezes T, 6T, mais 6 vezes T sobre 2, 3T, mais 6 vezes 4T dá 24T. 24T dividido por 3, 8T. 8 mais 3, 11, mais 6, 17. Portanto, a intensidade da força de tração na corda corresponde a 24 vezes o valor da aceleração da gravidade local sobre 17. Observe o resultado obtido, o cálculo realizado até aqui. Agora nós temos condições de determinar a aceleração de cada um dos blocos. Para fazer isso, eu vou recuperar nessa expressão, inicialmente, a aceleração A1. Então, G menos T
é igual a 1. Então vamos começar determinando o seu valor. A1 é igual a G menos T, ou seja, G menos 24G sobre 17. Aqui nós vamos obter 17G menos 24G, tudo isso sobre 17. Consequentemente, menos 7G sobre 17. Vamos agora para a aceleração A3. A aceleração A3, passando o 3 dividindo, vai dar G menos 2/3 vezes a intensidade da força de tração, que é 24G sobre 17. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 2, 16. Portanto, nós temos aqui 16G sobre 17. Logo, nós vamos obter 17G menos 16G, tudo sobre 17. Consequentemente, G sobre 17. E por fim, a aceleração A2. A2 é igual, passando 2 dividindo, G menos T sobre 2, ou seja, menos meio vezes T, em que T é 24G sobre 17, ou seja, 12/17 de G. Então vamos lá. 12/17 de G. Logo, A2 vai ser igual a 17G menos 12G, tudo isso sobre 17. Consequentemente, 5G sobre 17. Observe os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Para finalizar, uma observação final. A partir dos cálculos, vemos facilmente que a aceleração do bloco 1 é negativa. Consequentemente, ele sobe, ele é acelerado para cima, em oposição ao referencial adotado. O bloco 3 é acelerado para baixo, já que a aceleração é positiva, e o bloco 2 também, já que sua aceleração é positiva, conforme eu ilustro nos cálculos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.